pessoal, sejam bem-vindos a mais um Comedcast, o podcast da Comed, uma empresa especializada para profissionais e empresas da área da saúde. E a gente sempre traz aqui conteúdos para ajudar você, que é médico, que tem consultório, que tem clínica, a melhorar a sua gestão. E hoje o assunto está super quente, porque já começou o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda 2023. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o CEO da Comed, Sadraque Freitas. Tudo bem? Bom demais. O podcast de hoje promete, não promete? Com certeza, que o assunto tá quente, tá tão no momento, né? E temos aqui o nosso especialista da área aqui na Comed, que é o Arthur. Tudo bom, Arthur? Tudo bem? Sou o Arthur Silva, sou aqui do departamento do Imposto de Renda e começa hoje, gente, o Imposto de Renda. A Receita já liberou hoje, dia 15, para iniciar as transmissões. Vai do dia 15 de março até o dia 31 de maio. Tem um período estendido, com algumas alterações. Então, assim, é bom que você já esteja preparado com a documentação, já esteja tudo em dia, porque esse ano nós temos algumas novidades da Receita. Com certeza, e é muito bom para o médico estar atento a isso, né? E lembrando que, embora o prazo seja estendido, a gente sabe que quanto antes você fazer, mais seguro você vai estar, né? De que sua declaração vai ser entregue corretamente e também mais rápido vai ser para quem tiver o direito à restituição. Então, olha só, tradicionalmente o brasileiro, ele gosta de deixar para a última hora, tá? E esse ano a Receita Federal, ela deu uma esticada, uma prorrogada nesse prazo, tá? Mas a nossa orientação é que você comece o quanto antes, tá? Hoje, dia 15 de março, tá? É um bom momento já para você começar a organizar esses documentos, tá? Porque aí você vai ter tranquilidade, tá? E segurança para transmitir a sua declaração. Não vai ficar correndo e transmitir uma declaração para não pagar a multa e depois retificar. Então, a nossa orientação é comece agora, comece hoje, né, Arthur? Exatamente. Porque quanto mais você se adiantar, já previne erros. Porque, por exemplo, quando a gente deixa para a última hora, a gente não lembra de despesas, a gente não lembra de receita, a gente não lembra de um bem que a gente adquiriu no ano passado e que ele deveria estar dentro dessa declaração de 2023 e a gente acaba passando por deixar tudo para a última hora. E com essa antecedência, essa organização, isso já evita que esses erros aconteçam. Até para ir atrás desses documentos, né? Para você lembrar, nossa, onde que está o recibo daquilo? Então, é importante que a gente faça isso com antecedência para dar tempo. E o Arthur falou uma coisa interessante, que às vezes você fala assim, meu Deus, como que a pessoa esqueceu um bem, né? Como que a pessoa esqueceu de informar um rendimento? Gente, é comum isso na área médica, porque eles ganham bem, né, gente? Eles ganham bem, eles trabalham em 2, 3, 4 empregos. Então, pode ser que ele prestou um serviço durante o ano de 2022 e, de repente, esqueceu, tá? É possível fazer isso, tá? Às vezes ele adquiriu um imóvel, né? Seja um carro ou um lote, um apartamento, e às vezes ele vendeu, tá? Então, quanto antes você parar e falar o seguinte, eu vou tirar um dia só para organizar esses documentos. E quais são esses documentos? A Comed pensa em tudo, tá? E aí nós preparamos um checklist, tá? Que nós vamos entregar para você gratuitamente. É só você entrar lá no nosso canal do Telegram e baixar gratuitamente. Lá você vai ver todos os documentos necessários, tá? Se você já é um contribuinte da Receita Federal, você já não vai precisar de CPF, tá? Porque já vai ter no banco de dados da Receita Federal. E aí você vai precisar ali, ó, vamos lá, de receita, tá? Tudo que ele recebeu, né, Arthur? Tudo que ele recebeu durante o ano de 2022. Seja rendimentos tributáveis, seja rendimentos isentos, seja referente a ganho de capital, tá? Operações na Bolsa de Valores, toda a movimentação patrimonial, comprou, vendeu, permaneceu, tudo isso você precisa. E aí, esse ano, a gente tem uma grande vantagem da declaração pré-preenchida, tá? E aí, o que é essa declaração pré-preenchida, né, Arthur? A Receita ela já te fornece alguma dessas informações. Exatamente. Como a Receita ela teve essa atualização nesse ano, esse é um dos motivos do prazo ter sido estendido, porque ano passado abriu o prazo no dia 1º de maio, só que a Receita veio liberar a nova função da pré-preenchida a partir do dia 15, porque ela precisa desse tempo para se organizar, para computar todas as informações que ela recebe até o final de fevereiro, para conseguir disponibilizar essa nova ferramenta. Por isso mesmo que foi alterado, do dia 15 de março até 31 de maio. E essa declaração pré-preenchida,
a Receita ela já lhe dá o que ela tem sobre você. Ela já lhe dá os seus rendimentos que foram declarados, lhe dá a movimentação que ocorreu referente a bens, caso tenha ocorrido, algumas despesas médicas, referente a toda a movimentação que ocorreu no seu CPF. E é interessante porque a ideia é justamente fazer um ajuste, né? E Exatamente. a pré-preenchida, ela traz essa ideia. Você vai olhar e vai falar, não, então o que falta ajustar para eu poder enviar? Não, e o interessante é que o Arthur falou um negócio bem legal, porque muita gente fala assim, Sadraque, mas a pandemia já passou, e por que que a Receita Federal ela mudou essa data? Tá? Vale lembrar que essa mudança, ao contrário dos anos anteriores, não foi por causa do Covid, não foi por causa da pandemia. Tá? Foi por causa da nova estratégia da Receita Federal de incentivar o contribuinte a fazer a declaração pré-preenchida. Porque tem menos trabalho para o contribuinte e menos trabalho também para a Receita Federal, tendo em vista que ela já sabe tudo que você ganhou durante o ano passado. Olha só, doutor, a Receita ela já sabe. E se brincar, ela sabe mais do que você. Tá? Eu ia falar isso. Eu me arrisco a dizer que a gente está vivendo num verdadeiro Big Brother fiscal. Tá? A declaração de ajuste, tá? Essa declaração de imposto de renda, tanto é que ela é declaração de ajuste anual. Ou seja, ela já sabe o que você ganhou durante o ano de 2022, ela já sabe o que você gastou, ela já sabe a sua movimentação bancária, ela já sabe qual é o seu patrimônio. Como, Sadraque, que ela sabe tudo isso? Por causa das declarações das fontes pagadoras. Ou seja, quem te pagou já informou para a Receita Federal. Aquela compra de imóvel que você fez durante o ano passado, o cartório já informou para a Receita Federal. Aquele tratamento médico que você realizou, ele já mandou por intermédio da declaração chamada DMED. Então, ela pega, tá, esses 15 dias para organizar tudo isso e disponibilizar para você a partir do dia 15. E aí nós vamos pegar um ponto interessante, que eu acho que é o início de tudo, que é a Receita Federal já sabe quanto você ganhou. Mas quem está obrigado a, de fato, fazer a declaração de imposto de renda? Todo médico tem que fazer essa declaração? Não, todo médico não, tá? Então, quais são os critérios de obrigatoriedade da entrega da declaração? Vamos lá. Quem ganhou durante o ano de 2022, tá? Lembrando que é a declaração de 2023, mas ela é referente a tudo que aconteceu em 2022, tá? Então, primeiro, item de obrigatoriedade. Quem, durante o ano de 2022, recebeu rendimentos tributáveis. E o que são rendimentos tributáveis? Salários, prolabores, honorários, tá? Superiores a R$ 28.559,70. Na soma do ano todo. Na soma do ano todo. E detalhe, não é por fonte pagadora. Porque às vezes fala assim, não, será que esse daqui eu não preciso declarar porque eu ganhei só 10 mil. Esse outro também eu não preciso declarar porque eu ganhei 10 mil. O outro também eu não preciso declarar porque eu ganhei 10 mil. Não, é a soma. Então, 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Estou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Esse é o primeiro motivo, tá? Segundo motivo, Sadraque, eu não recebi nenhum rendimentos tributáveis durante o ano passado, mas eu recebi rendimentos isentos. E quais são esses rendimentos isentos? Uma doação, né? Pegando ali um médico recém-formado, tá? Ele não trabalhou durante o ano passado, mas ele recebeu uma doação do pai. Tá? Para iniciar a carreira, por exemplo, para iniciar né? a carreira, por exemplo, tá? Então, essa doação, ela foi superior a R$40 mil, aí o limite é um pouquinho maior, tá? Então, rendimentos tributáveis, R$ 28.559,70, rendimentos isentos, R$40 mil. E aí, dentro desses rendimentos isentos, entra a doação, como eu falei agora há pouco, a pensão alimentícia, que antes era um rendimento tributável. E aí, em agosto do ano passado, por decisão do STF, passou a ser um rendimento isento, tá? Então, pensão alimentícia, rendimentos de poupança e outros rendimentos que são considerados isentos. Segundo motivo, não é isso? Isso. Vamos lá para o terceiro, Arthur? Tá? Terceiro, possui patrimônio superior a R$300 mil, tá? Então, a pessoa tem um lote, tem um carro, tem um apartamento. O médico tem muito patrimônio, não tem? Então, somando todos os patrimônios que tiver em nome dele, tá? For superior a R$300 mil, por mais que ele não tenha trabalhado durante o ano, por mais que ele não tenha recebido nenhuma doação, mas ele tem um patrimônio, tá?
que a soma dos valores, né, levando em consideração a data que ele adquiriu, for superior a R$300 mil, ele também está obrigado, tá? Terceiro motivo, tá? Quarto motivo, e aí a gente vai acelerar um pouquinho, porque é menos comum, mas que houve rendimentos da atividade rural, tá? Superiores a 142.798, tá? Gente, ainda estou bom de memória, ó. 142.798 é um motivo, tá? Lembrando que rendimentos da atividade rural, então compra, venda de gado e tudo mais, tá? Houve uma mudança em relação às operações na Bolsa de Valores, que antes, se a pessoa tivesse movimentado na Bolsa de Valores, independente do valor ou do ativo que ela comprou, ela já estava obrigada, tá, a apresentar a declaração de imposto de renda. Sadraque, mas eu comprei uma ação de R$10. Pela legislação anterior, eu já estava obrigado. Por essa nova legislação, vai depender de dois fatores. Primeiro, a quantidade de ativos que eu vendi durante o ano foi superior a R$40 mil. Se for, eu estarei obrigado. Se não, aí tem a segunda. Em um desses ativos que eu vendi, houve ganhos líquidos. Se houve, novamente estarei obrigado. Se não, estarei dispensado. Lembrando que essa dispensa desse motivo não anula os outros motivos. Tá? Uma vez que eu ganhei rendimentos superiores a 28.559, estarei também obrigado a apresentar tudo isso. Beleza? Certo. Excelente. E aí a gente já falou aqui, né, que tem uma lista de documentos. O nosso cliente da Comed já recebeu essa lista de documentos, né, Arthur? Mas para você que ainda não é cliente Comed, pode entrar em contato com a gente para ter acesso a essa lista de documentos também. Agora, o médico, né, pegou esses documentos e colocou tudo que precisa ser declarado. É importante ele lembrar que existem despesas dedutíveis. E aí, quais são essas despesas dedutíveis para ele também já preparar os comprovantes? A legislação, ela apresenta que são todas as despesas inerentes os gastos que você tem, as despesas com o exercício da atividade do médico. A despesa inerente ao exercício da profissão de um médico é diferente das despesas inerentes ao exercício da profissão de um contador, ou de um fisioterapeuta, tá? Ou de um advogado. Então, a legislação, ela não especifica, tá, quais são essas despesas. Ela fala o seguinte, né? Como o Arthur bem disse, são todas despesas inerentes ao exercício da profissão. Calma aí, doutor. Quais são as despesas necessárias para você exercer a sua atividade de médico? Tá? Aí o médico lá tem um aluguel de um consultório. Tá? O consultório ele não funciona sem água, não funciona sem energia, não funciona sem secretária. Tá? Aí tem o condomínio. Então, essas são algumas despesas. Anuidade. Tá? O médico ele não pode exercer a sua profissão sem pagar a anuidade do CRM. Tá? Alguns que são especialistas, tá? Eles são cadastrados em uma sociedade específica. Então, todas essas despesas são inerentes ao exercício da atividade. E aí, quando essas despesas elas são escrituradas em livro caixa, a legislação fala o seguinte, são despesas dedutíveis. Tá? Porque, tradicionalmente, quando o médico ele não exerce a profissão de profissional liberal, tá? Ou seja, eu sou pessoa física, eu não sou pessoa jurídica. Tá? Quando eu exerço essa profissão, tá? A minha atividade, a minha profissão de médico como profissional liberal, a Receita ela me dá esse amparo legal para eu abater essas despesas inerentes ao meu exercício. Tá? Então, quando eu sou médico, eu sou servidor público, eu sou médico funcionário, eu não consigo abater essas despesas. Tá? Aí eu vou para as despesas tradicionais, saúde, educação e previdência privada e pensão alimentícia. Pronto, acabou. Então, o médico, que é um profissional liberal, aí elas contam. Dá para contar também, por exemplo, instrumentos que ele usa ali na área médica? Dá para contar, por exemplo, o jaleco que ele precisa utilizar, congressos e cursos que ele participa? Beleza, olha só, participação de cursos, congressos, seminários, jaleco, tudo isso entra. Agora, instrumento não entra. Por que não entra? Porque não é uma despesa, é um investimento. Tá? Embora a despesa do Congresso também é um investimento, mas é uma capacitação. A Receita entende que isso é uma despesa. Agora, aquisição, tá, de bens, tá, instrumental, computador
cadeira e tudo mais, a Receita entende que é um investimento, é uma aquisição patrimonial. E a aquisição patrimonial não é uma despesa dedutível, tá? E aí a gente tem um seguinte conceito aqui, né? Toda aquisição que tem a vida útil que ultrapassa um ano calendário não é uma despesa, é um investimento. Então, um computador, se bem que os computadores de hoje em dia estão indo embora muito mais cedo do que um ano, né? Mas olha só, é só para você conceituar e entender. Investimento, que é aquisições patrimoniais, não são dedutíveis e despesas inerentes ao exercício da sua profissão são dedutíveis. O jaleco, por exemplo, que é algo que ele precisa trocar com frequência, ele entra assim como uma despesa dedutível. Isso. Inclusive, a categoria é roupas especiais, né, Arthur? Exatamente. É bom até ter essa noção do que entra, do que não entra, que o médico ele pode, por exemplo, ter comprado um maquinário específico para o seu atendimento, uma máquina específica, e achar que esse bem vai deduzir e acabar lançando na sua declaração. Só que quando o fisco ele vai olhar, ele vai chegar, eita, isso aqui não entra. E vai cair na malha, mesmo por causa do desconhecimento da informação. Então, por isso que é bom sempre verificar se o que você está adquirindo, se ele é para uso imediato da sua atividade ou se ele vai permanecer ali por mais de um ano, que se caracteriza como um investimento. Perfeito. E aí, uma vez, um médico falou assim, Sadraque, e agora eu vou ter que andar com uma listinha, né, para saber o que entra e o que não entra. Aí entra a nossa expertise, tá? E aí, qual é a nossa orientação? Pega a nota fiscal de tudo. Exato. Porque quem vai fazer... Na dúvida... Pega a nota fiscal de tudo. Porque quem vai fazer essa classificação daquilo que entra e daquilo que não entra é a Comed, tá? Porque a gente tem a experiência, a expertise daquilo que pode deduzir e daquilo que não pode deduzir, tá? Aí já pensou se fosse o contrário? O médico chegou aqui para fazer a sua declaração de imposto de renda, aí falou assim, doutor, você não viajou o ano passado, não participou de nenhum congresso, você não participou de nenhum seminário? Ele falou, eu participei, Sadraque. Eu falei, mas cadê a nota? Ele falou, uai, eu não peguei. Então, é melhor ele pegar a nota e a gente não utilizar do que ele não pegar a nota e na hora de declarar a gente não ter esse documento, tá? Por mais que você não tenha necessidade de enviar essa documentação para a Receita, mas a sua declaração, nesse momento, vai somente informações. Você baixa o programa da Receita Federal, preenche e transmite a sua declaração. Mas a sua declaração ela fica condicionada se a Receita, durante um prazo de 5 anos, né, querer solicitar a comprovação daquilo que você informou na declaração, por lei, ela tem direito de solicitar dos últimos 5 anos. E aí você informa. Aí a Receita pede essa comprovação documental. E o que é essa comprovação documental? Nota fiscal, recibo, como que foi a forma de pagamento, e aí você não tem, tá? Nós sempre orientamos os nossos clientes. Gastou? Pega a nota fiscal. Certo. E aí nós vamos para uma parte que é importante, que é o cuidado justamente para não cair na malha fina, né? Não ter um problema com a Receita lá na frente. E para isso nós temos todos os cuidados aqui na Comed, né? Para que isso não aconteça. Inclusive, a gente faz um trabalho de acompanhamento dessas declarações de imposto de renda para que a gente fique ali fiscalizando para ver se vai dar algum problema para o nosso cliente, mas é importante também ele saber que ele tem que trazer todos os documentos, né? Porque às vezes tem uma coisa ou outra que o contador não sabe, né? Que ele comprou ou que ele participou, então é importante que o próprio médico tenha em mente aqueles documentos que ele vai trazer. E existe uma outra coisa muito importante da gente falar, que é assim, o médico enrolou, esqueceu e não fez a declaração de imposto de renda. Quais são os prejuízos para ele? Beleza, olha só. Primeiro tem a multa mínima, tá? Muitas vezes o médico fala assim, mas a multa é de R$ 165,70. É baixa. Gente, essa é a multa mínima, tá? Essa multa pode chegar até 20% do imposto de renda devido, tá? E aí, novamente, o médico ganha bem, tá? E geralmente paga muito imposto, tá? E aí já pensou, se chegar a 20%, tem médico que paga 100 mil de imposto, tem médico que paga muito mais do que isso, tá? E aí já pensou, 100 mil de imposto, 20% dá R$20 mil. Olha só o prejuízo. E além do prejuízo financeiro, tem algum prejuízo, por exemplo, de emissão de certidão? Beleza. Aí então tem o prejuízo financeiro, que pode chegar até 20% do imposto de renda devido, e também a suspensão do seu CPF,
tá? Uma vez que o seu CPF fica com suspensão, você não consegue movimentar a sua conta bancária. Quem vive hoje sem conta bancária, né? E tem outros fatores, né? Você não vai conseguir emitir uma certidão negativa da Receita Federal e aí outros fatores que envolvem o seu CPF. E é importante salientar que o imposto de renda ele é diferente da declaração anual, porque a declaração ela é um ajuste. Você vai declarar para a Receita e ajustar o que ela ainda não sabe. E o imposto de renda ele é mensal, essa apuração. Cara, isso é fantástico, porque muitas pessoas elas confundem exatamente isso, né? Por a declaração ser uma obrigatoriedade anual, ela acha que o imposto de renda era também anual, tá? E aí, olha só, gente, vocês precisam entender isso. O imposto de renda, a legislação do imposto de renda fala que ele é mensal. Tá? Isso quer dizer, se você recebeu em fevereiro de 2022, você tem até o último dia útil do mês seguinte para apurar o imposto. Tá? Quando você recebe de uma pessoa jurídica, é mais tranquilo, porque já vem retido na fonte. Agora, quando você recebe de uma pessoa física, a obrigatoriedade é sua que recebeu esse dinheiro. Ou seja, eu tenho que pegar todo esse montante que eu recebi, tá? Jogar na tabela progressiva, tá? Encontrar a alíquota e recolher esse imposto até o último dia útil do mês seguinte. E aí, na declaração, eu vou ajustar tudo isso, tá? Se de repente eu paguei demais, a Receita Federal ela vai te restituir. Agora, se eu paguei de menos, a Receita vai falar o seguinte: doutor, você ainda tem mais um valor para pagar. E aí, esse valor a pagar, ela pode parcelar, dependendo do valor, até em 8 vezes. Lembrando também que esse é um trabalho de responsabilidade conjunta, né? O contador, ele está aqui para fazer a declaração de ajuste, mas é claro que o médico, ele também precisa entender que a declaração quem faz é ele. Quando ele faz a reunião dos documentos, quando ele entende o que ele precisa trazer para fazer essa declaração. Perfeito. Eu até falo com os nossos clientes, quem elabora a declaração de imposto de renda? É o próprio contribuinte, tá? Nós, contadores, preenchemos ali as fichas, ou seja, pegar tudo o que aconteceu durante o ano e jogamos para dentro do programa da declaração. Mas a declaração ela é elaborada mensalmente, ou seja, tudo que eu recebi, tudo que eu gastei, ao decorrer do ano eu vou elaborando a minha declaração. Nesse momento eu preciso o quê? Preencher e jogar dentro do sistema da declaração e transmitir. Lembrando, aí outro detalhe também importante, a declaração ela não termina quando eu faço a minha transmissão. Tá? A transmissão é mais uma etapa que deverá ser continuada com o acompanhamento. Tá? Então, eu transmito e esqueço? Não. Eu transmito e acompanho. Tá? Por que essa necessidade, Sadraque, de acompanhar? Principalmente para o médico, que tem várias fontes pagadoras. Tá? Não quer dizer que o contador errou, não quer dizer que você errou. Às vezes, você informou, tá? De acordo com um banco de dados que você recebeu, mas as fontes pagadoras elas podem retificar isso. De repente, o hospital A, B ou C falou o seguinte, eu te paguei R$100 mil durante o ano. E você pegou essa informação e colocou na sua declaração. Depois, o próprio hospital falou o seguinte, nossa, eu não coloquei 100 mil, eu não te paguei 100 mil, eu te paguei foi 110 mil. Aí eles vão retificar essa informação. Com ele retificar, por mais que a sua declaração já esteja com o status processada, ela vai deixar de ser processada e vai ficar em pendência, porque está tendo uma incoerência, uma inconsistência de informação. Por isso, a necessidade de você fazer esse acompanhamento. Então, gente, lembrando que já começou o período de declaração de imposto de renda, vai até o final de maio, mas para quem faz antes, também recebe restituição antes. Exatamente. Inclusive, é uma das novidades para essa declaração de 2023, tá? Então, a gente tem ali as filas de prioridades, tá? A primeira delas é quem tiver idade superior a 80 anos. Beleza. Segunda, idade superior a 60 anos ou portador de alguma doença grave, tá? Terceira prioridade, quem tem o maior rendimento oriundo da atividade de professor. Beleza. E a quarta é a grande novidade, tá? Ou seja, e aí serve de incentivo para você fazer a sua declaração partindo do princípio do banco de dados da declaração pré-preenchida. Ou seja, a Receita Federal, ela não quer ter muito trabalho,
tá? E ela quer incentivar você a fazer a sua declaração pré-preenchida. Para isso, ela trouxe isso para um item também de prioridade na hora de restituir o seu dinheiro. Aí ela falou o seguinte, doutora Jéssica, se você fizer a sua declaração utilizando a declaração pré-preenchida, você vai ter prioridade na hora de receber o seu dinheiro. Olha só que bom, tá? Você vai ter menos trabalho, vai dar menos trabalho para a Receita Federal e, como forma de premiação, você vai ter uma prioridade na restituição. Quer outra prioridade também? Utilizar o Pix, tá, da sua conta bancária para informar a conta para receber, né, para restituir o seu dinheiro. Lembrando que, neste caso, obrigatoriamente, o Pix precisa ser o número do seu CPF. Por quê? Porque, primeiro, que a Receita não deposita a sua restituição na conta de uma outra pessoa. Tá? E como a gente está falando de declaração de imposto de renda, tudo é em volta do CPF, o Pix precisa ser o seu CPF. Ah, mas o meu Pix é o telefone, o meu Pix é o e-mail. Ou você informa o Pix o seu CPF, ou vai ter que optar pelos dados bancários, né? Número de conta, agência e tudo mais, e aí você perde essa prioridade na restituição. Que é também uma alteração simples, né? É só entrar lá no aplicativo do banco e pedir uma nova chave de Pix e colocar lá o CPF. É bem fácil de fazer. E essa é uma das boas novidades da tecnologia, mas também tem outras facilidades que a tecnologia trouxe para a gente, que é, por exemplo, o médico não precisar vir pessoalmente trazer os documentos impressos. Ele pode mandar via e-mail, né, Arthur? Exatamente. Nós da Comed já trabalhamos com o recebimento de toda a documentação por e-mail e até recomendamos os nossos clientes a encaminhar toda a documentação por e-mail, porque a LGPD ela restringe esse acesso da documentação por parte do escritório. Ela entende que a documentação é algo pessoal e deve ser mantido com o titular daquele CPF. Então, a gente fica com a documentação digital, mas a documentação física permanece com o médico. A gente recebe a documentação, a gente elabora a declaração anual e também fazemos esse acompanhamento da declaração. Porque mesmo que nós tenhamos transmitido ela no primeiro lote, não quer dizer que ela vai ser restituída no primeiro lote. Esse acompanhamento é de suma importância. Porque pode acontecer, como o próprio Sadraque falou, de uma retificação por parte da pessoa jurídica que tem um vínculo com o CPF e cair numa malha que até mesmo o doutor não sabe que foi restituído. Dessa forma, precisa restituir e com esse acompanhamento a gente já previne essa dor de cabeça. Exatamente. E com a questão do avanço, né, da tecnologia, ficou fácil isso. Sabe por quê? Porque a maioria dos documentos eles já estão no formato digital. Tá? Nota fiscal eletrônica, tá? Informes de rendimentos, eles são disponibilizados por uma plataforma, tá? Seja da fonte pagadora ou, de repente, a fonte pagadora envia para o e-mail do cliente. Então, assim, é muito mais fácil ele enviar a documentação por e-mail do que entregar fisicamente, tendo em vista que a maior parte dessa documentação já está no formato digital. Tendo até em vista que a vida do médico é corrida. O médico ele é muito atarefado. Então, é inviável para o médico ele ter que imprimir a papelada, vir presencialmente, entregar ela, sendo que ele pode otimizar o seu tempo e encaminhar por e-mail, onde já fica tudo salvo e não tem o risco dele perder. Excelente. E aí, com isso, olha só, Sadraque, eu sou médico aqui na cidade de Goiânia, tá? Eu consigo fazer essa declaração com vocês? Consegue, exatamente por isso. Ah, mas eu preciso alinhar com vocês. Beleza, nós temos diversos sistemas que permitem esse bate-papo, tá? Mesmo que você não está aqui na cidade de Palmas. Exatamente. Então, para você que quer fazer sua declaração de imposto de renda com a gente, pode entrar em contato através do telefone 3213-63, 3213-2748, que é também o nosso WhatsApp, ou pode encaminhar os documentos para atendimento@soucomed.com. E aí, aqui nós tivemos o nosso bate-papo, todas as informações que você que é médico precisa saber para fazer sua declaração de imposto de renda. Quem é o nosso cliente já recebeu a lista de documentos. Você que ainda não é nosso cliente e quer fazer sua declaração com a gente, é só entrar em contato que nós vamos te atender. Lembrando que, se você tem um contador que é especializado na área da saúde, vai ser ainda mais fácil para ele te ajudar a entender quais são esses documentos, o que você precisa de fato entregar para a declaração de imposto de renda, né?
Lembrando que o prazo da entrega da declaração de imposto de renda vai até o final de maio, mas quanto antes você fizer, melhor vai ser para você organizar seus documentos e também para você receber a restituição. Gente, muito obrigada pelo bate-papo, obrigado para vocês que nos assistiram e até a próxima.